lá, pessoal, vamos começar aí na sequência do nosso Código Penal analisando o que seria o concurso material de crime, também chamado de concurso real. Como eu estava a dizer, dentro dessa perspectiva do concurso de delitos, nós temos normalmente ali uma pluralidade de condutas e uma obtenção de vários resultados delitivos. Por isso que aqui, quando a gente fala em concurso material, a doutrina vai estabelecer que seria um concurso material ou real. Por que real? Porque aqui o sujeito ele pratica duas ou mais ações. Então seria aquele concurso mais corriqueiro, mais comum, mais ordiano. Aquele concurso no qual você teria aí maior visibilidade fática, tá certo? O artigo 69 caput ele vai estabelecer como é que se dá esse concurso e, indo mais além, ele diz como vai se dar a aplicação da sanção penal dentro dessas hipóteses. Eu convido vocês a fazer uma rápida leitura desse citado caput. Veja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-á cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ponto. Vou ficar aqui, depois a gente faz a análise do resto. Senhores, essa primeira parte do dispositivo que eu trouxe para vocês nos traz muitos requisitos, muitos elementos que são importantes. Primeiro, perceba que nós estamos diante de várias condutas delitivas que desaguam em vários resultados. Observe que o próprio artigo ele começa a citar aquele que mediante mais de uma ação ou omissão. Então, quais são os requisitos que eu tenho para esse concurso material? Primeiro deles, pluralidade de condutas e a obtenção de uma pluralidade de resultados. Ocorre que, pessoal, eu quero que vocês tomem um cuidado especial. Aqui, pessoal, quando nós falamos em pluralidade de condutas, eu quero que vocês tomem um cuidado com a chamada ação única desdobrada. O que seria isso, professor? Às vezes, gente, quando você vai praticar uma conduta delitiva, você precisa realizar uma sequência de atos que são desdobramentos dessa conduta. Por exemplo, no caso de um homicídio, se eu disparo contra a vítima 3 vezes, eu não estou cometendo 3 crimes, eu estou cometendo um crime que tem uma ação desdobrada. Então, quando a gente fala pluralidade de condutas, eu quero que vocês percebam que estas condutas se direcionam especificamente a outros crimes e não que se limita a uma ação única desdobrada, em atos aptos à realização daquele fim que é um fim único, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham atenção quando vão estudar aí o concurso material. Indo mais além, gente, eu quero que vocês também percebam que o nosso legislador, quando ele vai lá no artigo 69 falar do concurso material, ele estabelece que esses crimes podem ser da mesma espécie ou não. Então, qual é o ponto que eu quero que vocês tenham atenção? Pessoal, quando nós estamos diante de crimes da mesma espécie, nós chamamos esse concurso de concurso material homogêneo. Se nós estamos diante de espécies distintas, nós chamamos de concurso material heterogêneo, tá certo? Então, guarda essa classificação porque ela é extremamente importante, principalmente quando a gente for falar do crime continuado, tá bom? Indo mais além, como é que vai se dar a dosimetria nesse caso? O próprio artigo já delimitou, por meio do sistema do cúmulo material. Então, o que é que diz esse sistema? Juiz, se você está diante de 2 crimes, 3 crimes, 4 crimes praticados em concurso material, você vai fazer as dosimetrias que forem necessárias. Se são 2 crimes, faça 2 dosimetrias. Ao término dessas dosimetrias, você faz a unificação. Você pega a dosimetria do crime A, a dosimetria do crime B e unifica. E estabelece a pena a qual o sujeito vai fazer jus. Então, perceba que no concurso material de crimes, nós vamos ter aqui o sistema do cúmulo material. Mas, professor, e se porventura um crime for punido com uma pena de reclusão e o outro for punido com a pena de detenção? Como é que eu vou proceder? Gente,
A parte final do artigo 69 ele já estabelece isso, dizendo, olha, no caso de aplicação cumulativa de uma pena de reclusão para com a pena de detenção, primeiro o sujeito vai cumprir a de reclusão e depois cumpre a de detenção. Isso porque, quando você pega o artigo 33 do Código Penal e ele vai falar das sanções que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, em especial a reclusão e a detenção, que são espécies de sanção da PPL, ele vai descrever, e nós trabalhamos isso em outros momentos, que a reclusão é direcionada a crimes de maior gravidade. É por isso que, quando o legislador quer punir de forma mais expressiva, ele se vale da reclusão. E isso influencia em vários momentos, viu, gente? Tomem cuidado, porque quando você comete um crime de reclusão, por exemplo, você pode perder o poder familiar, caso o crime seja praticado contra um descendente seu. Você vai ver na lei das interceptações telefônicas que, em tese, eu só tenho a interceptação telefônica se o crime for punido com reclusão. Você vai ver que o racismo, conforme o preceito constitucional delimita, tem que ser punido com reclusão e por aí em diante. Falou em reclusão significa que a conduta ela tem maior expressão, maior gravidade. Então, o legislador ele vai utilizar essa espécie de PPL para punir o sujeito. Então, se ela tem maior gravidade, primeiro eu começo com a pena maior, para depois progredir para a pena menor. Então, aqui é bem simples. Eu começo a execução pela pena de reclusão, posteriormente o sujeito vai cumprir ali a pena de detenção, tá bom? Indo mais além, é possível, professor, a condenação de uma PPL e de uma restritiva de direitos? Quando eu fiz no primeiro bloco aquele passo a passo da dosimetria, eu fiz já para que vocês tivessem a atenção no que diz respeito a isso, tá bom? Para falar tanto da substituição da PPL por uma PRD ou mais, e também para falar de sursi penal. Pessoal, veja, a princípio ele diz, não cabe tal substituição. Só que se você for esmiuçar o CP, você vai ver que a gente tem. Por quê, professor? Porque, veja, gente, quando eu estou falando de concurso material de crimes, eu vou ter, por exemplo, duas dosimetrias. Então, se em uma dosimetria o juiz ele opta pela suspensão da pena via sursi, a outra pena a qual o sujeito iria incorrer, caberia a substituição da PPL pela PRD. Então, o professor Kleber Masson ele aponta essa ressalva, muito embora na prática nós dificilmente enxergamos isso ou conseguimos ver uma aplicabilidade, mas ela, em tese, seria possível. Outra exceção que é trazida aqui também pelo professor Kleber Masson diz respeito a uma sanção a PRD em via de substituição e a outra em um regime aberto. Então, o sujeito poderia, no regime aberto, prestar, por exemplo, um serviço à sociedade, que seria uma PRD aí aplicada a ele dentro daquele concurso material, tá bom? Ressalto, novamente, que em tese o legislador disse que não seria possível, mas a doutrina, em especial aqui o professor Kleber Masson, ele aponta essas duas exceções como possibilidades dessa aplicação em conjunta de uma PPL com a PRD. Lembrando que aqui a gente só tem essa possibilidade porque nós estamos diante de duas dosimetrias distintas que ao final deveriam se somar, tá certo? Então, fiquem desde já com essa atenção especial. Professor, e se o sujeito for condenado a duas penas restritivas de direito? Como assim? Gente, quando você tem uma pena privativa de liberdade acima de 1 ano e abaixo de 4, por que abaixo de 4, professor? Porque quando você vai estudar o artigo 44 e vai analisar os requisitos objetivos, você percebe que o sujeito ele precisa ter recebido uma pena abaixo de 4 anos, para que eu possa ter a substituição nos crimes dolosos e, evidentemente, preenchido os demais requisitos, tá bom? Então, quando a gente passa a observar essa figura das PRDs, nós passamos a perceber que elas podem ser aplicadas de forma acumulada. Aqui, por exemplo, em aula eu sempre digo que, em razão da dificuldade na fiscalização das PRDs, nós temos no dia a dia sempre a aplicação de uma prestação pecuniária e uma prestação de serviço à comunidade.
Então, veja que se eu estou em uma prestação pecuniária, em uma prestação de serviço à comunidade, gente, se elas forem compatíveis com a PPL, como por exemplo no regime aberto, eu tenho como ter a junção delas, porque há compatibilidade. Então, se há compatibilidade, eu teria aí a possibilidade da aplicação delas em conjunto. Professor, e se porventura não há compatibilidade? Cumpre-se primeiro a mais grave para depois cumprir a menos grave. Tá bom? Seria essa a lógica que o código buscaria seguir. Indo mais além, pessoal, eu quero trabalhar com vocês um próximo concurso. E esse concurso é extremamente especial e eu quero que vocês tenham muito cuidado. Para quem me acompanha em sala, deve perceber que toda vez que eu vou falar desse artigo 70, eu sempre enalteço que deveria haver aí uma divisão do artigo. Eu acredito que o legislador, para deixá-lo mais claro, deveria fazer um desmembramento dele. Por quê? Porque aqui no CAPT eu tenho dois concursos diferentes. A primeira parte do artigo 70, eu vou trabalhar com a ideia daquilo que se chama de concurso formal próprio. Enquanto que a segunda parte do dispositivo vai falar de uma outra figura, que é o concurso formal impróprio. E as consequências na dosimetria para esses dois concursos são distintas. Enquanto no concurso formal próprio eu adoto o sistema da exasperação, no concurso formal impróprio eu vou adotar o sistema do cúmulo material. Por quê? Vocês vão perceber que o concurso formal impróprio, gente, o sujeito ele quer praticar duas ou mais condutas delitivas com a mesma ação ou omissão. Daí, o legislador passa a puni-lo como se fosse um concurso material. Então, eu sempre trabalho com essa tese de que deveria haver um desmembramento desse artigo 70 para facilitar a vida do estudante. Mas como a gente está falando de direito, né, para que facilitar se a gente pode dificultar? Então vamos ver cada um desses elementos, começando, evidentemente, com uma leitura bem rápida da primeira parte do artigo 70 do Código Penal, quando ele vai delimitar o que seria esse concurso formal ou ideal. Ele diz o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Veja, pessoal, que aqui se assemelha muito ao concurso material. Só que, quais são as primeiras observações que a gente precisa fazer? Aqui, o sujeito só pratica uma conduta e obtém, por meio dessa conduta, dois ou mais resultados. Evidentemente que, pelo andar da carruagem, vocês já sabem que quando a gente fala de uma conduta, a gente está falando de uma ação ou omissão, né? Lá no estudo da teoria do crime, isso fica nítido quando a gente vai descrever o próprio conceito de conduta. Então, quando eu digo aqui conduta, leia, por meio de uma ação ou omissão, você pratica dois ou mais ilícitos. Então, quando a gente passa a conjugar uma conduta com dois ou mais resultados, eu quero que vocês tomem atenção também para aquela classificação que eu mostrei no concurso material. Porque esses resultados, esses ilícitos, podem ser crimes da mesma espécie ou não. Se um crime é da mesma espécie, nós vamos estar diante daquilo que se chama de concurso formal homogêneo. Se o crime, por sua vez, são de espécies distintas, eu vou estar diante de um concurso formal heterogêneo. Professor, me dá um exemplo de um concurso formal heterogêneo? Gente, imagine vocês que eu venho com o meu veículo transitando na via em uma velocidade superior ao determinado para o local e eu perco o controle do carro e subo na calçada. E acabo por matar um transeunte e ferir outro de forma grave. Aqui, em razão da culpa, nós vamos para o CTB. Mas perceba que eu pratiquei um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Quantas condutas eu realizei? Uma ação que foi imprudente ao estar transitando acima da velocidade permitida, perdi o controle, subi com o carro na calçada, matei uma pessoa e lesionei a outra. Então, veja que nós estamos diante aqui de um concurso formal heterogêneo.
certo? Porque são crimes de espécies diferentes. Indo mais além, como eu citei para vocês, o problema desse artigo 70 é que ele traz duas espécies de concurso em seu caput, que são espécies distintas. Nós temos o concurso formal próprio, na primeira parte do dispositivo, e um concurso formal impróprio na segunda parte do dispositivo. Tá bom? Então, vá guardando essas informações, porque você vai ver quando a gente for para o campo da dosimetria, a depender da modalidade que nós estejamos a falar, a regra de aplicação vai ser distinta, certo? Pessoal, quando a gente fala em concurso formal, a doutrina ela passa a estabelecer qual teoria iria ser aplicada ao nosso Código Penal a partir desse concurso. E aqui, gente, surgem duas teorias. A primeira teoria é a teoria subjetiva e a segunda teoria é a teoria objetiva. Para com a teoria subjetiva, certo? E eu já disse muitas vezes e torno a dizer, quando nós estamos falando de teorias subjetivas, de elementos subjetivos, normalmente nós estamos ligando ao ser humano. A sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de querer aquela conduta delitiva. Então, veja que quando a gente fala aqui em teoria subjetiva no concurso formal, o que a doutrina vem a dizer a respeito dela? Ela diz que para que eu possa ter um concurso formal, os demais crimes precisam partir de uma unidade de desígnios, ou seja, de um desejo comum na prática daqueles crimes, certo? A conduta do agente só vai se configurar como concurso formal se o sujeito ele desejava praticar aqueles crimes em uma unidade de infrações. Por sua vez, a teoria objetiva ela vai dizer, olha, basta que haja a unidade de condutas e a pluralidade de resultados. Tanto assim não é que o próprio legislador no artigo 70 vai dizer crimes da mesma espécie ou não. Tanto é que o próprio artigo 70, agora na segunda parte, vai dizer, olha, se houver desígnios autônomos, eu vou ter um concurso formal impróprio. Então veja, pessoal, que nosso código ele adota a teoria objetiva no artigo 70, tá certo? Quando vai falar do concurso formal. Então, desde já, tome cuidado com aquelas questões de concurso que muitas vezes caem, discutindo essa figura de qual teoria nós adotamos no CP. Quando falamos do concurso formal, teoria objetiva. Eu não preciso ter a unidade de desígnios. Tanto assim é que quando a gente vai para a segunda parte do artigo 70 caput, ele vai estabelecer uma sanção distinta se o sujeito agiu com desígnios autônomos, tá bom? Dito isto, o que seriam esses desígnios autônomos? Senhores, como eu citei para vocês, entender e perceber que o artigo 70 possui duas espécies é essencial. Isso por quê, professor? Porque, gente, quando a gente olha para o concurso formal e passa a perceber que a primeira parte ele fala do concurso formal próprio, onde o sujeito mediante uma ação, pratica dois ou mais crimes. Veja que quando ele diz pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, eu posso ter aqui o sujeito agindo com dolo ou com culpa. Deixa eu rememorar com vocês qual é o conceito de conduta. Quando a gente está na teoria do crime estudando o primeiro elemento do conceito analítico na perspectiva trifásica da teoria, nós passamos a ver que o fato típico é composto de conduta, que consiste em todo comportamento humano, voluntário, dirigido psicologicamente a uma finalidade. Quando eu trabalho esse conceito de conduta, eu sempre gosto de estabelecer com meus alunos que a conduta ela tem elementos que são objetivos e subjetivos. O elemento objetivo da conduta consiste na ação ou omissão voluntária. Já, por sua vez, o elemento subjetivo da conduta, que conforme foi estabelecido pela corrente finalista, é o dolo e a culpa.
Então, veja que se eu estou no concurso formal próprio, eu posso estar agindo com culpa ou com dolo e culpa. Observe que no exemplo que eu trouxe agora há pouco para falar de um concurso formal heterogêneo, eu disse, olha, imagine vocês que eu suba na calçada ao perder o controle do carro e pratico um homicídio e uma lesão corporal, ambos culposos na direção do veículo automotor que vai lá para o CTB. Veja que para ambos os resultados eu agi com culpa. Já em outro momento, a gente poderia ter um caso voltado à figura da aberratio ictus, que é um erro de tipo presente no nosso Código Penal e que é extremamente cobrado nas avaliações. Salvo engano, está ali no artigo 73 do nosso CP. E a aberratio ictus, ela consiste em quê? Imagine vocês que Neto quer matar uma determinada pessoa e encontra essa pessoa em um bar. Neto aponta a arma para essa pessoa e atira. No momento que ele atira, o garçom se abaixa para colocar algo na mesa. E o garçom é alvejado pelo disparo de arma de fogo. A bala pega no braço do garçom, transpassa e atinge aquela pessoa que Neto queria atingir. Veja, pessoal, que Neto tinha um dolo de praticar a conduta contra aquela vítima. Mas por erro na execução também atingiu vítima diversa. Vocês, quando pegam um citado artigo, vocês passam a perceber que ao término dele ele diz, olha, se porventura o sujeito também atingiu o resultado a qual desejava, aplique-se a regra do artigo 70. E quando ele fala isso, o legislador está indicando vocês ao artigo 70, primeira parte, que diz respeito à figura do concurso formal próprio. Então, o sistema que você tem que adotar na aberratio ictus é o sistema do concurso formal próprio. Porque, se você quisesse também atingir o garçom e disparasse contra a vítima e disparasse contra o garçom também, a gente não estaria aí falando de um concurso formal próprio, e sim de um concurso formal impróprio ou, a depender da conduta fática, talvez poderia se falar até de um concurso material. E por que é importante a gente perceber isso? Porque as formas de punição do sujeito vai depender de qual concurso nós estamos a perceber naquele momento. Se o concurso formal ele é próprio, gente, eu adoto o sistema da exasperação. E no sistema da exasperação, o que é que a gente faz? Como eu citei para vocês, eu pego a pena do crime maior, do crime mais grave, certo? A sanção mais grave, e aumento conforme a fração daquela conduta que nós vamos ver mais adiante. Por sua vez, o que seria o concurso formal impróprio? O artigo 70, quando ele vai falar desse concurso formal próprio, ele diz, olha, se o sujeito agiu com desígnios autônomos, aplique-se a pena de forma acumulada. Eu vou procurar, no momento da edição desse vídeo, a questão que foi cobrada no... Eu não me recordo se foi no concurso 2018 ou 2020, para delegado da Polícia Federal. Nessa questão se dizia que um sujeito queria matar os 3 companheiros de trabalho. E o que é que ele fez? Ele fechou a porta do escritório e jogou um gás pela tubulação, desejando matar os 3 colegas de trabalho. Pessoal, aí eu quero que vocês percebam o seguinte, o dolo dele era direcionado a 3 condutas delitivas distintas. Veja que aqui nós teríamos um sujeito agindo buscando 3 ou mais resultados numa mesma conjectura fática e no mesmo elemento subjetivo, qual seja o dolo. Então, se ele queria os 3 resultados morte, ele precisa responder pelo sistema do cúmulo material. É por isso que na segunda parte do artigo 70 ele diz, olha, mas se um indivíduo ele age com desígnios autônomos, ou seja, se ele queria aqueles 3 ou 4 ou 5 resultados, eu não vou aplicar o sistema da exasperação.
mas sim o sistema do cúmulo material. Então, juiz, olha para o artigo 69 e aplica com base no mesmo sistema. Tu faz 3 dosimetrias. Ao término, tu soma as penas por um critério de justiça e equidade. Tá bom? Então, tomem atenção, porque, como eu citei para vocês, essas espécies do concurso formal são extremamente importantes. E elas não se excluem, viu, pessoal? Eu posso ter um concurso formal próprio heterogêneo, assim como eu posso ter um concurso formal impróprio homogêneo. Não há problema algum. Por quê? Homogêneo e heterogêneo estão ligados às espécies de crimes que eu consegui alcançar, enquanto que o concurso formal próprio e impróprio está ligado à ação do sujeito. Se ele queria a prática de 2 ou mais crimes mediante uma só ação, que seria um impróprio, ou se ele desaguou nesses 2 ou mais crimes por uma falha na execução ou por meio de uma culpa, que seria o sistema do concurso formal próprio, primeira parte do artigo 70. Tá bom? Vamos avançar, porque agora a gente precisa perceber o seguinte: como é que vai se dar essa punição? No concurso formal próprio, gente, é bem tranquilo. O sistema ele diz, cúmulo material. Então, juiz, pega, se são 2 condutas, pega, faz uma dosimetria, faz a outra e soma, unificando as penas, e assim o sujeito conhecendo qual é a sanção que ele vai receber. Mas, professor, quando a gente fala de fracionamento, o Código Penal, veja, que ele diz no artigo 70, primeira parte, mas a pena será aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Gente, primeiro ponto que eu trago aqui para vocês. Sempre o Código Penal adota a pena mínima de 1/6. E se você for perceber, a pena máxima, de forma fracionada, evidentemente, seria em 2/3. Tá bom? Então, aqui o primeiro ponto que eu quero que vocês tomem cuidado. O aumento é de um mínimo de 1/6 até a metade. Não é 2/3. Tá bom? Então, essa é a primeira diferença que eu quero que vocês tenham atenção. Por quê? Porque lá no concurso, com a espécie de crime continuado, o aumento é até 2/3. Aqui o aumento é até a metade. Nunca vi ser cobrado em prova, mas não custa a gente pecar pelo excesso. Professor, então, de 1/6 até a metade, existem vários cômputos de fração. Eu tenho 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Qual é o critério que a gente usa? Pessoal, há muito tempo o STJ já tinha pacificado esse entendimento, tanto para o concurso formal próprio como para o crime continuado. E que entendimento é esse? Vai depender do número de condutas que você realizou. Então, quando nós estamos diante de uma série de resultados, conduta aqui leia-se infrações penais, porque a gente sabe que para ter o concurso formal é uma só ação ou omissão. Mas se essa sua ação ou omissão desaguar em 2, 3, 4, 5, 6, 7 e para aí em diante crimes, cada um vai ter uma proporção diferente. Para o STJ, se nós estamos diante de 2 infrações obtidas por meio daquela única conduta, nós vamos ter o aumento de 1/6. Se estamos diante de 3, 1/5, 4, 1/4, 5, 1/3, 6 ou mais a metade. Certo? Então fiquem atentos, porque essa é a forma que nós temos de identificar qual fração vai ser exasperada na pena quando nós estamos diante do concurso formal próprio. Nós observamos, como eu acabei de citar para vocês, um número de infrações obtidas. E a partir desse número de infrações obtidas, eu vou gradativamente aumentando aí o fracionamento até chegar ao ápice, que seria a metade. Tá bom? Pessoal, existe um ponto dentro do nosso artigo 70 que está no parágrafo único, que é extremamente importante, que eu quero trazer à luz à discussão nesse momento, que é a figura da origem e do porquê do concurso formal próprio. Gente, o concurso formal, ele nada mais é do que um elemento, e aqui a gente acaba ficando com o concurso formal próprio, que é a primeira parte, que adota o sistema da exasperação,
mas é uma forma de trazer um certo benefício para o sujeito. Porque imagine vocês, tivemos agora há pouco o caso da Boate Kiss. Há pouco eu dei um exemplo dizendo que eu perdi o controle do carro, subi na calçada e atropelava 2 ou mais pessoas. Então veja que num concurso formal próprio, o resultado ele sempre orbita ali, com uma figura de um crime mais grave a título de culpa, pela figura da aberratio ictus, por exemplo, ou a obtenção daqueles 2 ou mais resultados em razão de uma culpa. Por quê? Porque se o sujeito tinha dolo e dolo de matar 2 ou mais pessoas, a gente vai para a segunda parte do artigo 70. Desígnios autônomos. Desejo de praticar 2 ou mais infrações se valendo de uma só conduta, que foi a questão que eu citei para vocês da Polícia Federal. Onde o sujeito, a questão perguntava qual era o concurso formal próprio. Aliás, onde a pergunta questionava qual era o concurso e a gente sabia que era o concurso formal impróprio, porque havia um desígnios autônomos de você matar aquelas 3 pessoas dentro de uma mesma ação. Então, se o concurso formal é impróprio, nós estaremos diante de um sistema de cúmulo material. Então, quando a gente olha para esse parágrafo único, a gente já direciona ao concurso formal próprio, que é a primeira parte do artigo 70, que adota o sistema da exasperação. E esse sistema da exasperação é uma forma de beneficiar o sujeito. Por quê? Porque o resultado, de algum modo, foi alcançado a título de culpa. Seja culpa ao perder o controle, subir na calçada e obter todos aqueles resultados, seja o aberratio ictus, onde você tinha um dolo inicial, mas obteve um resultado mais grave a título de culpa. Então, esse dispositivo ele nasce como forma de beneficiário, dizendo, olha, eu não vou somar as penas. Eu pego a mais grave e faço o aumento de 1/6. Tranquilo. Só qual é o problema, gente? Às vezes, esse aumento pode ser prejudicial. Deixa eu dar um exemplo para vocês, na figura do aberratio ictus, que é o artigo 73 do Código Penal, como eu citei há pouco. Imagine vocês que Neto, com a intenção de matar Fernando, atira nele. E nesse exato momento, o exemplo que eu citei foi que um garçom passava à frente e também era atingido. Fernando morre e o garçom, aqui vamos ficar com o nome de Lucas, sofre lesão corporal de natureza leve. Veja, eu queria atingir Lucas? Não. Eu atingi Lucas por um erro na execução. O artigo 73 ele diz que quando houver esse erro, eu tenho que observar o artigo 70 do Código Penal, que é o concurso formal próprio. Daí, o que é que acontece? Quando a gente pega o concurso formal próprio, qual é a lógica do concurso formal próprio? Veja que aqui eu estou diante de um concurso formal heterogêneo, morte e lesão. Quando a gente pega a lógica do concurso formal próprio, eu tenho que pegar a pena maior, que aqui seria o de homicídio, e teria que pegar, após a terceira fase, e fazer a exasperação. Só que veja, gente, vamos pensar que Neto responda pelo homicídio na modalidade simples. A pena seria de 6 anos a 20. Sabendo que a gente sempre começa a dosimetria pela base, que é um mínimo de 6, eu pego o mínimo de 6 anos, transformo em meses, tá bom? E quando eu transformo em meses, eu divido, no caso aqui, por 1/6, que daria 1 ano. Então, veja, que eu teria a pena de 6 anos, que é o mínimo do homicídio, e na figura da unificação da sanção, pós-terceira fase, eu iria aumentar em 1 ano, tá bom? E iria dar a Neto a pena de 7 anos de reclusão. Só que o que é que acontece, pessoal? Quando a gente pega a lesão corporal, e eu disse a vocês que Lucas sofreu uma lesão corporal leve, a pena mínima da lesão corporal é de 3 meses. Então veja que se a gente aplica aqui o sistema da exasperação,
pegando a pena mais grave e aumentando em um sexto, eu estaria trazendo aqui um prejuízo para Lucas. Porque se por acaso nesse exemplo nós usássemos a figura do cúmulo material, eu faria a primeira dosimetria, chegaria a 6 anos, faria a segunda, vamos pensar que fica também no mínimo, que seria 3 meses, 6 anos mais 3 meses, eu teria a pena de 1 ano e 3 meses. Seria mais benéfico que o sistema do cúmulo material. Então, como nesse caso a exasperação ela se mostra prejudicial, o que é que o parágrafo único do artigo 70 ele vai dizer? Vamos ler. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. O que é que está lá no artigo 69? O concurso material. Qual é a forma de aplicação da pena no concurso material? O sistema do cúmulo material. Faz as duas dosimetrias, ao final, soma. Então, veja que nesse exemplo, se eu tivesse utilizado o sistema do cúmulo material, seria mais benéfico para o sujeito. Portanto, aqui nós estaríamos diante, tá bom, de um concurso material benéfico. Logo, eu deveria aplicar o sistema do cúmulo material ao invés da exasperação, porque nesse contexto a exasperação se faz mais grave, tá bom? Tomem cuidado porque, como eu estabeleci para vocês, esse concurso material benéfico, ele se direciona ao crime formal próprio. Professor, por que ao impróprio não? Porque no impróprio, pessoal, ele já adota o sistema do cúmulo material, uma vez que você agiu com desígnios autônomos, tá certo? Gente, vou parar esse bloco por aqui. Daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco final para que a gente possa falar do crime continuado, tá bom? Um forte abraço e até breve.